adorar o nosso Deus. E, irmãos, em janeiro, vocês, não sei se estão lembrados, nós iniciamos uma pequena série de devocionais a respeito da boa mordomia. Então, nós temos olhado para isso, e agora, nesse mês de julho, nós também teremos os nossos devocionais. A gente deu uma pausa, então, na carta de Tiago, e aí, então, em julho, nós, então, pelas manhãs, vamos ter esse período, que é curto, né? É apenas uma reflexão sobre a questão da mordomia. E nesta manhã, nós vamos olhar para a mordomia dos dons e talentos. A boa mordomia dos dons e talentos. Mordomia é um ato de administrar alguma coisa. Aí o Senhor nos dá tudo o que temos e faz a gente ser o que a gente é com um objetivo, né? com um objetivo, com um propósito. Né? Então, mordomia tem a ver com o ato de administrar alguma coisa que não nos pertence, mas nos foi colocado ali como uma responsabilidade. E claro que se tudo o que existe pertence ao Senhor, logo nós somos chamados a administrar os bens do Senhor, e nós devemos fazer isso com amor e com zelo. A essa altura do campeonato, todos nós já deveríamos estar aqui tremendo na base, porque pensa, tudo que temos e tudo que somos pertencem ao Senhor. Então vai desde a roupa que a gente está vestindo hoje, a maneira como nós cuidamos e zelamos, e nesse sentido, né, quem de nós escapa, né, dessa exortação, né, para corrermos atrás, se a gente for olhar cada detalhe das nossas vidas. Ser mordomo do Senhor, então, é ser administrador das coisas que Ele coloca nas nossas mãos. É cuidar e fazer, desenvolver aquilo que Ele nos dá. E não apenas isso, nós haveremos de prestar contas diante do Senhor, diante daquilo que Ele nos deu. Né? Misericórdia. Mas também é um grande privilégio. O Senhor, Ele nos dá tantas coisas, Ele é tão bom, Ele tem sido fiel com cada um de nós. Então Deus deseja que nós sejamos pessoas que utilizem cada momento da vida com muito cuidado, com muita responsabilidade. Então, família, descanso, lazer, boas conversas, igreja, o serviço ao próximo, o teu trabalho onde Deus tem te plantado, são motivos, então, para gastarmos tempo de acordo com a vontade do Senhor. Então, em janeiro nós já olhamos aí para a mordomia do corpo, para a mordomia da mente, do coração, para a mordomia do tempo, nós já olhamos para essas ênfases, e hoje então, a mordomia dos dons e talentos. Então, todas as coisas pertencem ao nosso Senhor e procedem do nosso Senhor. Tudo o que temos e tudo o que somos vem dEle. E claro que os nossos dons e os nossos talentos, eles não são diferentes. Né? Então, claro, convém fazer uma distinção, embora quando a gente fala em talento, em dom, convém fazer uma certa distinção, embora tudo pertence a Ele e tudo é dEle. Né? Então, todos os talentos que temos é dEle, vem dEle, e os dons espirituais que nós temos também é dEle, né? Então, talento tem a ver com essa capacidade que nós temos de realizar coisas, geralmente criativas. Né? Então, os talentos nascem com as pessoas, mas não que elas não tenham recebido do Senhor, né? Elas recebem, o Senhor é que nos fez, que nos construiu. Mas, vamos dizer assim, o ímpio, ele tem talentos, né? Que eles estão exercitando aí. Nós até usufruímos de coisas criadas, inventadas, porque debaixo da graça comum, o Senhor cria o ser humano de uma forma espetacular, de uma forma maravilhosa. Claro, o pecado veio e estragou tudo, como nós bem sabemos, sobre a doutrina a respeito do homem que a palavra de Deus nos apresenta. Mas talento, então, a gente poderia fazer uma distinção, essa capacidade que temos de realizar coisas, geralmente criativas. Então, os talentos aí, como quase parte, né, da nossa essência, e é claro que Deus, a cada um de nós, Ele nos fez,
Então, cada talento e cada capacidade que nós temos vem dele, né? Então, eu sei, a pessoa, claro que a pessoa pode aprender, ela pode se dispor a aprender a tocar um instrumento musical, né? Talvez você, membro desta igreja, deveria se dispor a aprender a tocar um instrumento musical, dada a necessidade da nossa equipe de louvor, por exemplo. Mas a gente pode aprender alguma coisa, né? Outros têm esse talento nato, que é claro, aprendendo, ele vai desenvolver isso com mais facilidade que o outro, mas todos podem aprender, por exemplo, a tocar violão, embora alguém vai vir aqui e vai fazer de uma forma extraordinária, né? E a gente diria, tem um talento, né? E isso vem do Senhor. Então, todo ser humano, ele recebe uma capacitação, ele recebe uma aptidão. Alguns glorificam a Deus por isso e outros não. Outros batem no peito, né, e chamando para si, evocando para si ali aquele talento, aquele dom. E pasmem, às vezes isso ocorre dentro da própria igreja. Bom, já os dons espirituais são capacidades que o Espírito Santo de Deus concede aos filhos de Deus, né, aos seus filhos, para exercerem um determinado serviço em favor dos outros e para a glória do Senhor. Agora, é claro que não significa que a gente não perceba nos homens caídos por aí expressões de amor, por exemplo, né? De alegria, enfim, de longanimidade, às vezes até em contraste com nós que somos os seus filhos, a gente fica, ei, mas como é que pode ali, né? O que está acontecendo? Essa graça comum, ela é percebida até mesmo nos ímpios, né? Mas esse dom espiritual, esse presente que vem do Senhor, ele superabunda sobre a vida dos crentes, né? Sobre a vida do cristão. Então Deus concede dons espirituais aos crentes com um propósito, o propósito do ministério dentro da igreja, também transborda e vai além da igreja, mas especialmente quando nós pensamos na igreja. E aí nós não estamos pensando só, né, a gente tem que desvincular essa ideia do templo, né? A igreja como de fato ela é, né? Esse grupo de pessoas alcançadas por Cristo, redimidas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, que quando creram, o Espírito Santo passou a habitar, foram seladas de uma vez por todas, então ele nos garante a salvação, mas naquele momento ali também, o próprio Deus passa a trabalhar nas nossas vidas e concedeu a cada um de nós pelo menos um dom espiritual. Então a expressão, a gente até viu isso na classe Fundamentos esses dias, né? A expressão dons espirituais vem aí de dois termos gregos, carismata e pneumática. A raiz dessa palavra carismata aí é de caris, que significa graça, algo imerecido, não conquistado por mérito, né? Então, e a segunda palavra, pneumática, tem a ver com, significa espiritual, né? Ou algo dado pelo Espírito de Deus, ou seja, é o Espírito Santo de Deus a fonte dos dons espirituais, né? E aí concedida a cada cristão. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 12, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e nós vamos ler versículos 4 a 7 e depois o versículo 11. Diz assim então a palavra do nosso Deus. 1 Coríntios 12, vamos ler. Vamos ler desde o verso 1. Diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons,
mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. E aí a ênfase então nos versículos 4 a 7 e depois no versículo 11. Nós vemos aqui que tem a menção, né? Não é o objetivo desse devocional, mas nós temos aqui a menção de alguns dons espetaculares, né? Que nós temos eles como dons temporários que Deus concedeu à igreja por um curto período de tempo relacionado à instauração da igreja. Quando a igreja está lançando os seus fundamentos, o Senhor concede à igreja, então, esses dons de cura, dons de línguas, interpretação de línguas, são dons que foram colocados por Deus para a igreja, a serviço da igreja, naquele período de instauração da igreja. Então, alguns são apóstolos, outros mestres e tudo mais. Os apóstolos também, eles estiveram a serviço da igreja no momento da fundação da igreja. Então já não há mais necessidade de apóstolos e já não há mais necessidade de alguns dons aqui que tinham o propósito de solidificar a igreja do Senhor Jesus Cristo que estava sendo fundada. Então, quando o apóstolo, eu já falei sobre isso aqui, mas quando a sombra do apóstolo Pedro curava, ou os lenços do apóstolo Paulo curavam, tinha um propósito: certificar o ministério destes homens que são ali pilares, colunas da igreja, Então é claro que isso hoje já não há mais esta necessidade, Então hoje a gente vê por aí pessoas que se autoproclamam apóstolos, inclusive com seus lencinhos aí jogando, coisa nojenta, jogando na multidão e evocando para si esse dom espiritual, de cura, de libertação e tudo mais. Qual que é o propósito? Deus já cumpriu com seus propósitos, Ele fundou a igreja e já não há mais essa necessidade, o que não significa que o nosso Deus não cure. E aí então, até no nosso boletim está aqui, a lista de irmãos que nós oramos porque estão enfermos. O Senhor pode responder a nossa oração? Ele pode. Nós podemos orar pedindo a cura? Sim, mas já não há mais a necessidade. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele no seu ministério, Ele curou pessoas, perceba, Ele não curou todas as pessoas. Tem um determinado momento que inclusive alguém chama, eles estão esperando você lá na outra, estão esperando você ali. Não, convém que eu vá agora para outro lugar. Então, Jesus era mau, que Ele não quis curar. Não, Ele veio com um propósito, e cada cura dEle certificava o seu ministério, ainda mais. Então, revelando e mostrando, no fim das contas, que Ele de fato era o Messias, que viria para o oprimido, para dar vista aos cegos. Então, quando Jesus faz isso, Ele está validando o seu próprio ministério, apontando para todos: eu sou o Messias. O mesmo ocorre com os apóstolos, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, nesse ministério que a gente olha, e fala, uau, Mas nós não precisamos, eu quero ser igual ao apóstolo Pedro, que a minha sombra vá curando. Não, Deus tinha um propósito para isso, mas, então há esses dons que a gente poderia dizer assim, dons temporários, no que diz respeito à igreja, no exercício da igreja dentro desses dons. A gente não diminuiu a pessoa de Deus, Ele é poderoso, Ele faz aquilo que é extraordinário, Ele opera mesmo maravilhas conforme a sua vontade soberana. Dito isso, essa ressalva, todo cristão recebe do Senhor um dom espiritual.
além, né, de termos sido criados de forma maravilhosa, com esse cérebro maravilhoso, capaz, né, de fazer todas as relações e tudo mais, o Senhor, uma vez que nós nos entregamos a Cristo, Ele nos deu um dom espiritual, e esse é um privilégio, e nós devemos, portanto, ser zelosos, com uma boa mordomia desses dons. Então, o apóstolo Pedro, ele vai exortar lá em 1 Pedro 4,10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Tanta coisa a gente poderia falar só desse versículo aqui. Primeiro, tem um imperativo, uma ordem aqui. Nós devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Cada um de nós, cristãos, tementes ao Senhor Jesus Cristo, salvos, recebemos um dom espiritual que não é para a gente guardar no bolso, não é para a gente usar só quando não está frio, né? E aí então, não, é para a gente usar em todo o tempo, né? E isso se dá onde? Na interação, isso se dá na mutualidade, isso se dá no estar inserido no corpo de Cristo, apesar do corpo de Cristo, apesar de nós. Então a boa mordomia, uma atitude de obediência, será cada vez mais vivenciada por nós à medida que a gente entende o propósito de Deus, né? Então isso é importante. Por que Deus deu dons para a sua igreja? Por que Deus faz questão de que, uma vez salvos, a gente se reúna, né? Não só para adorá-lo por meio do culto, mas viva essa mutualidade bíblica, porque na sua multiforme graça, Ele ainda é mais glorificado ainda. Então, à medida em que nós somos tão diferentes uns dos outros, Deus ainda é mais glorificado, né? Então é por isso que é belo quando a gente lê que gente de toda tribo e nação estará lá diante do Cordeiro, adorando, bendizendo, glorificando o nome dele. Na multiforme, na diversidade, Deus é ainda mais glorificado. Então há uma diversidade de dons que Deus dá para a igreja, para cada um de nós. E é claro, a palavra de Deus, ela vai nos orientar, ela vai nos falar que dons são esses. Eu não invento, né? Eu não tiro da cartola, né? Mas o Senhor tem os seus propósitos de ser glorificado ainda mais, né? Deus, na verdade, Ele não faz nada sem um propósito. Então, além dele não ser essa força impessoal, o nosso Deus, Ele é relacionável e Ele faz, então, as coisas todas com propósito. E o nosso propósito é glorificá-lo, é exaltá-lo. E no caso da boa mordomia dos dons, isso se dá quando nós entendemos, e aí em 1 Coríntios 12, o texto que a gente leu, que a manifestação do Espírito, ela é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, no versículo 7, né? A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então não é para a nossa honra, para a nossa glória. Na verdade, quando a gente olha para o outro e vê ali ele vivenciando, né, os dons espirituais, a gente poderia dizer até os talentos que Deus deu para ele também, nós deveríamos nos alegrarmos. Cada um de nós, a gente deveria se alegrar com isso. E aí não ficar com inveja ou ressentido, mas olhar para o irmão e ver assim, eu também tenho o que Deus me deu, o que eu tenho nas minhas mãos, e eu também quero, com a mesma força e vitalidade dele, honrar ao meu Senhor, né? E isso não se dá no campo subjetivo, se dá aqui, é na nossa vivência, irmãos. É na nossa vivência, apesar de nós, né? Então, em 1 Coríntios 14, 12, Paulo ele revela um pouco mais desse propósito. Então aqui, os dons espirituais visam um fim proveitoso. Em 14, 12, nós vamos ler ali: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Então, não é ruim você ansiar, né, que dons espirituais o Senhor me concedeu, e como, agora o outro passo é como eu vou servi-lo, como eu vou servir a igreja,
Porque é muito bonito falar, eu vou servir ao Senhor. É essa coisa abstrata, né? Não. Esse Senhor a quem tu serve, ele é glorificado à medida que você entende que os dons espirituais que ele concedeu a você, os talentos que ele concedeu a você, na verdade, tudo que você tem deve ser praticado, né? Deve ser vivenciado em relacionamento com os teus irmãos em Cristo. Daí a importância da igreja local. Então é aquela coisa, né? Eu sou crente, eu sou do Senhor Jesus Cristo, mas você não está vinculado efetivamente, verdadeiramente, com vínculo do amor com os teus irmãos em Cristo, então não se engane, né? Nós precisamos ter esse comprometimento, e isso então, claro, nos leva para a sair da zona de conforto, do comodismo, né? Do ter que lidar com as nossas dificuldades, porque nós somos diferentes, isso glorifica a Deus, mas nós somos também tão diferentes que os nossos pecados também, eles superabundam, né? Mas na verdade o que se superabunda é a graça, né? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas na verdade quando a gente se junta, a gente tem oportunidades para todas as coisas, né, irmãos? Mas é justamente nisso, até mesmo nos nossos pecados, o Senhor já nos concedeu por sua graça dons espirituais para moldarmos uns aos outros, para sermos moldados à imagem de Cristo Jesus. Quando, por exemplo, devemos exortar uns aos outros em amor, né? Então isso também é um dom concedido pelo Espírito do Senhor à igreja. Aqui nós vemos que o propósito, no versículo 12 do capítulo 14, diz respeito à edificação da igreja. Então, o propósito de Deus tem a ver com um fim proveitoso e com a edificação da igreja. Então, quando avaliamos a nossa igreja ou a nossa realidade de igreja, a gente deveria começar essa avaliação, talvez, por nós mesmos, com essa pergunta: eu estou sendo zeloso, eu estou tendo uma boa mordomia dos dons espirituais que Deus tem me dado, ou tenho tratado de uma forma desleixada? Porque a igreja, ela não é uma coisa diferente de nós somos a igreja. Então, se a coisa poderia estar melhor, né, ou se ela está pior, talvez a resposta não esteja muito longe, basta a gente olhar para o espelho e responder essa pergunta: eu estou sendo zeloso com os dons espirituais, com o que o Senhor tem me dado, tendo em vista este propósito, um fim proveitoso, a edificação da igreja, que aí sim é sal e luz para o mundo, né? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer quando estamos pensando em boa mordomia nessa questão dos dons espirituais. Então, se estamos como estamos, sinta-se responsável, né? Sinta-se responsável. Para o bem e para o mal, porque essa palavra pode ser que seja só, né, para exortativa no sentido das nossas falhas, das nossas debilidades, mas naquilo que também estamos crescendo, é certamente o Senhor operando através de nós. É um pouco disso mesmo. O que temos de bom certamente vem do Senhor, e o que temos de mal certamente é em virtude das nossas negligências, né? Até mesmo vocês, irmãos, que se tornaram membros aqui desta igreja, né? Então, que o Senhor os use grandemente, né, com os dons espirituais, com aquilo que o Senhor tem dado. E você que está um pouco acomodado, irmãos, cuidado, você prestará contas ao Senhor diante de tudo que Ele tem te dado. Então, cada um vai prestar contas. É claro que o pastor, por exemplo, ele tem uma tarefa, né, ele precisa ir trabalhar com cada um, mas para que cada um, entendendo o seu dom, seja um bom mordomo e viva, e faça, e sirva. A função do pastor não é fazer tudo. Às vezes a gente vai vivendo essa lógica um pouco assim, é quase uma lógica empresarial. Já que eu entrego o meu dízimo e o pastor recebe o seu salário e ele é de forma integral, ele que faça, ele que evangelize, ele que discipline, ele que pregue, ele que, enfim, mas tudo isso, é claro que há uma função e há dons espirituais que um pastor precisa ter, mas qual que é o fim? O fim é que toda a igreja cresça cada vez mais, né? Então, ao passo de que a alegria de um pastor certamente é
ver cada um sendo bom mordomo, sendo igreja de verdade, glorificando mais ao Senhor, porque essa é a alegria do Senhor, né? Então eu até brinco, né? Em novembro é meu aniversário, aí o pessoal gosta de fazer, até a gente tem que diminuir isso aí, tem que ter só um assim, vamos orar pelo pastor aqui, está aqui a lembrancinha, oremos, e acabou, Deus abençoe. Essa coisa, eu não sou um ser diferenciado, não é? Por que tem que ter toda? Mas claro, eu sei que os irmãos me amam, querem me honrar nesse momento, né? E tudo bem, não tem problema nisso, mas ao mesmo tempo a gente sempre tem que ter esse entendimento, né? Por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo? E eu estou falando isso só para dizer o seguinte: a maior honra ou a maior alegria que pode ser concedida a um pastor é ver a igreja do Senhor Jesus Cristo comprometida com o Senhor, zelosa no cumprimento da missão, nos seus dons, nos seus talentos. É certamente esse o melhor presente e a melhor maneira de honrar a Deus no fim das contas, e não é nem honrar o pastor. Então, quando nós fomos resgatados das trevas, o Senhor nos deu dons espirituais, visando um fim proveitoso à edificação da igreja. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Perceba então que aqui há uma orientação sobre o modo como nós devemos exercer os dons que nós recebemos do Senhor. Nos versos 11, se alguém fale, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, sirva na força que Deus supre. Então, Romanos 12, 6 a 8 também nos aponta aí para o caminho da diligência que nós devemos trilhar, né? Antes ali o texto era 1 Pedro 4, de 10 a 11, onde ele está falando isso, né? Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém sirva com a força, 1 Pedro 4, 10, 11. Mas Romanos 12, 6, 8 também aponta para esse caminho de diligência que nós devemos trilhar. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Olha os dons espirituais aqui, e ele indicando o caminho sobre como cada um deles deve ser vivenciado por nós. Fé, dedicação, esmero, liberalidade, diligência, alegria. Então a nossa atitude no uso dos dons espirituais deve ser de cooperação mútua, com igual cuidado em favor uns dos outros. Qual a nossa responsabilidade para com os dons espirituais e os talentos naturais que Deus nos tem dado? A parábola em Mateus 25, parábola dos talentos, né? E ali a gente só tem que fazer essa distinção, né? Já que eu já falei de talento ali é dinheiro mesmo, né? É dinheiro, cada um recebeu um talento, é uma unidade monetária ali naquele contexto da parábola, né? É uma parábola, então, que trata da questão desse contraste entre a boa mordomia e a omissão. Nós vimos bastante disso no retiro da igreja no ano passado, né? Então, o que o Senhor tem te dado? Quando Ele retornar, como é que estará aí a obra das tuas mãos? Ninguém é salvo por obras, mas nós vamos prestar contas. Cada um de nós tem recebido do Espírito Santo essa capacidade especial para exercermos determinado ministério na igreja que é dele. Então que o Senhor, irmãos, nos mova ao contentamento com o que Ele tem nos dado e à satisfação em servi-lo cheio do Espírito Santo. Que assim seja, que o Senhor nos capacite a olhar para Ele, nem para nós mesmos e nem para outros de uma forma errada, mas olharmos para Ele na certeza de que a obra que Ele começou, Ele vai completar. Então Ele tem nos dado feito grandes coisas e nos dado grandes presentes. E nós temos então essa função no corpo de Cristo, que é administrar bem estes recursos espirituais que Ele tem nos dado. Que assim seja. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Tua fidelidade e pelo Teu cuidado. Obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou com a Tua graça, nos redimindo, nos perdoando, nos tirando das trevas para a luz, e o Teu Espírito Santo passou a habitar em nós, e nós
Então fomos salvos e selados de uma vez por todas. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o Senhor não só nos livrou do inferno, mas o Senhor também nos chamou para uma vida abundante que glorifica o teu nome. E o Senhor então providenciou tudo o que nós precisamos, nos deu do teu Espírito Santo e os dons espirituais a cada um de nós. Nos dá discernimento para Deus, primeiro compreendermos aquilo que o Senhor tem nos dado e depois ser esse instrumento, Senhor, dentro da tua igreja, sem negligenciarmos, sem achar que o que somos e o que temos é tão pouco que não precisa ser usado, porque, ó Deus, cada um de nós aqui tem uma função, tem uma importância, uma relevância para glorificar o teu nome no seio da tua igreja. Possamos estar conscientes disso, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa a nossa negligência e nos ajude, meu Deus, a despertar-nos para esse comprometimento, não na nossa força, mas na total dependência do Senhor, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Então, Senhor, toca as nossas vidas, por meio do Teu Espírito Santo, e faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Por favor, oramos pelo nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém.